Vamos lá, povo, continuando aqui com a aula sobre o governo Vargas. Então você tem o nascimento do movimento integralista, principal liderança Plínio Salgado, baseado, né, tendo como modelo principalmente o nazismo, mas também o fascismo ali. E você também tem a Aliança Nacional Libertadora, nascendo no Brasil em 1935, tendo como presidente de honra Luiz Carlos Prestes, comunista, socialismo, comunismo ali. É interessante ali, né, a ideia deles, olha lá, o não pagamento da dívida externa, a realização de uma reforma agrária, a nacionalização das empresas, liberdade individual e combate ao totalitarismo. Essa ideia que eu li para vocês, esse primeiro quadradinho que eu li para vocês aqui, ele faz referência à Aliança Nacional Libertadora, tá bom? A ANL. A ANL, ela queria o pagamento da dívida externa, o não pagamento da dívida externa. Os caras não queriam pagar mais a dívida externa, falaram, não vamos pagar. Desculpe, eles falavam que acabava o país sendo manipulado e o país acabava, vamos dizer assim, se mantendo numa pobreza, numa miséria muito grande. Reforma agrária, o que é a reforma agrária? A divisão de terras improdutivas em lotes, confisco por parte do governo dessas terras improdutivas, divide em lotes e distribui essa terra, vamos dizer, para quem não tem terra. Com isso você vai aumentar a produtividade. Então, a reforma agrária. Nacionalização das empresas. Quando a gente fala de nacionalização das empresas, tornar as empresas que estavam dentro do Brasil multinacionais, por exemplo, vamos supor que tinha nessa época, e não tinha, tá pessoal, vai vir só depois. Por exemplo, a Ford, vamos supor que ela estava instalada aqui no Brasil. Ford americana, se a ANL, Aliança Nacional Libertadora, assumisse o governo, eles iam nacionalizar essa empresa. A Ford deixaria de ser americana, a que estava, obviamente, instalada aqui no Brasil, e passaria a ser brasileira. Então, nacionalização das empresas. Óbvio, né, que muita gente não queria de forma alguma essas ideias circulando. Tá louco, né? Socialismo barra comunismo, né? Ali. Liberdade individual, né? Porque havia restrições da liberdade e combate ao totalitarismo. Isso é a ANL que queria, tá, pessoal? Combate ao totalitarismo, combate, por exemplo, ao movimento integralista, que ele era totalitário, combate às ideias nazistas, fascistas. Então, esse pensamento aqui era da Aliança Nacional Libertadora. O que fez Vargas? Ele mandou fechar a ANL, olha lá, ele acabou com a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Ocorreu uma radicalização. O que foi essa radicalização? A ANL organizou uma revolução. Foi a única revolução armada comunista da história do Brasil. Foi a chamada Intentona Comunista. Está aqui, ó, Intentona Comunista. Intentona, entenda a palavra intentona como tentativa. Luiz Carlos Prestes, ele foi para a União Soviética, ele lá recebeu treinamento, recebeu também, vamos dizer, dinheiro, capital, através do Comintern. Ele recebeu uma grana para ele, vamos dizer, fazer uma revolução no Brasil e tentar tomar o governo brasileiro e instaurar um governo, vamos dizer, socialista barra comunista. Por que o babaca do professor está falando socialista barra comunismo? Porque comunismo ele tem mais de uma definição. A Hannah Arendt, ela define o comunismo de uma outra forma do que aquela que o Karl Marx definia. Então, por isso que eu estou falando dessa forma, tá bom? Mas o Luiz Carlos Prestes havia ido lá para a União Soviética, recebeu uma verba da União Soviética através do Comintern, que era um órgão que financiava movimentos revolucionários pelo mundo para a instauração de governos comunistas. O Luiz Carlos Prestes, então, ele recebe treinamento, recebe uma grana, tenta organizar a tomada de poder aqui no Brasil, e aí ele vai vir para o Brasil, inclusive ele veio para o Brasil de navio com documentação falsa. É aí que ele conhece a Olga Benário. A Olga Benário, que na realidade ela era um soldado soviético, só que ela era judia. Ela era um soldado que ela deveria viajar com o Luiz Carlos Prestes para dar proteção para ele. Ela tipo seria uma espécie de uma guarda-costas, mas os dois viriam, né, com documentos falsos para o Brasil, os dois viriam, né, vamos dizer assim, incógnitas. Eles viriam como se fosse um casal, só que na realidade ela era um soldado que deveria proteger ele. Vieram como um casal, e nessa viagem eles acabaram de fato se apaixonando, tal.
isso aparece no filme, né? Olga Benário, tal, acabaram se apaixonando, tal. E aí quando chega aqui, já estava a revolução, né, que o Luiz Carlos Prestes queria, já estava organizada. Essa revolução, ele vai tentar estourar essa revolução, ele vai tentar fazer com que estoure essa revolução. A ideia dele qual que era? Como ele tinha sido militar lá atrás, ele era um tenente, lembra? Lá atrás. Como ele era um militar, ele tinha muito conhecimento entre os militares, a ideia dele qual que era? Fazer com que os quartéis, os vários quartéis ali, as guarnições, elas se sublevassem, fizessem uma revolta. Mas todas elas juntas. Que aí, fazendo todas essas guarnições, né, se sublevando, esses quartéis se sublevando, tomaria o poder. Só que naquela época as informações foram muito desencontradas. Então, por exemplo, um quartel se sublevou, o outro se sublevou, mas os outros não se sublevaram. Não teve revolta, vamos dizer assim. Isso deu tempo do governo de Getúlio Vargas, a polícia, vamos dizer assim, secreta de Getúlio Vargas agir, descobriu o movimento, né, assim, e aí eles foram prendendo todos os envolvidos. Muitos deles acabaram sendo até mortos, né, assim, os que se envolveram nessa tentativa de tomar o governo brasileiro e instaurar um comunismo no Brasil. Não foi uma revolta que não teve sucesso, né, foi fracassada. Muitos que estavam envolvidos foram aprisionados e mortos. Inclusive Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, os dois foram presos, né? A Olga Benário depois ela vai ser mandada para campo de concentração na Alemanha. E o Luiz Carlos Prestes, inclusive ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes, né? E que nasce a Anita Leocádia, filha dos dois. E a mãe do Luiz Carlos Prestes vai até a Alemanha e consegue autorização para trazer essa criança para o Brasil. A Anita Leocádia, que foi, inclusive, não sei se ainda o é, mas foi deputada federal. Historiadora também. E aí então essa intentona comunista não deu certo, né, os envolvidos foram aprisionados, alguns até mesmo mortos, né, lá. O movimento foi rapidamente sufocado pelo governo Vargas, porque a polícia, né, ali, secreta, ela agiu de uma maneira muito forte. Esse daqui é uma foto do integralismo no Brasil, não está aí o Plínio Salgado, mas foi a principal liderança. Aqui, esse que está aqui no meio, é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, que foi um dos fundadores da ANL e presidente de honra da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Luiz Carlos Prestes, principal liderança na intentona comunista, acabou sendo preso. O movimento não deu certo, a ideia era instaurar um comunismo aqui no Brasil, não deu certo. Todos foram presos, né, os envolvidos, e alguns até mesmo mortos. Foi a única revolução, uma tentativa, né, de revolta comunista no Brasil, a única. E foi fracassada. Quando nós chegamos em 1937, agora já para a gente já para a parte final, né, desse período do governo de Getúlio Vargas, quando nós chegamos em 1937, aí presta atenção para vocês entenderem a questão da ditadura, né? Quando chegou em 1937, já se desenhava a guerra na Europa. A Segunda Guerra Mundial ela vai começar em 1939. Então já começava a se desenhar uma guerra na Europa, uma guerra que poderia se tornar mundial. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava no governo e em 1938 deveriam ocorrer eleições diretas, que o povo elegeria um novo presidente diretamente. Alguns políticos já haviam lançado seu nome, né, assim, ao pleito, né, vamos por dizer assim, ao pleito de 1938, ou seja, alguns políticos já haviam se candidatado, estavam fazendo campanha para as eleições que iriam ocorrer em 1938. Getúlio Vargas não poderia se candidatar, estava decidido que Getúlio Vargas não poderia se candidatar. Então, em 1938 ocorreriam eleições e Getúlio Vargas cairia fora do governo. Porém, o que aconteceu? Como em 1937 começava a se desenhar uma guerra na Europa, os militares aqui no Brasil começaram a discutir sobre a questão, né, da Europa, sobre o que estava acontecendo na Europa. E os militares aqui começaram a discutir, falaram, se estourar uma guerra na Europa, o Brasil, e essa guerra se tornar mundial, o Brasil vai ter dificuldade para se defender. Porque a indústria que nós temos aqui no Brasil é uma indústria muito fraca. E a gente não vai conseguir, por exemplo, produzir armas. O Brasil não tinha naquele momento condições de produzir armas, né, vamos dizer assim, que fossem realmente funcionais.
E os militares perceberam isso, eles falaram, se estoura uma guerra na Europa e essa guerra se torna mundial e tentarem invadir o Brasil não tem condições de se defender. A gente tem que desenvolver mais a indústria nacional, porque se estourar uma guerra, a gente pode reverter essa indústria brasileira para a produção de armas, equipamentos de guerra. Os militares então falaram, como que a gente vai fazer isso? Vão ocorrer eleições agora, em 38, e se o presidente que entrar no Brasil, o presidente que entrar no Brasil, e se ele não resolver não investir na industrialização do Brasil, resolver investir mais na produção agrícola? Ficou essa discussão, os militares falaram, mas o Getúlio Vargas, ele investiu na indústria brasileira. E o Getúlio Vargas realmente, ele tinha promovido um incentivo para a indústria nacional. O Brasil já tinha desenvolvido uma grande parte da indústria de bens não duráveis. Bens não duráveis, roupas, produtos alimentícios, tal, que são não duráveis. E aí o que pensaram os militares? E se nós falarmos com Getúlio Vargas e pedirmos para ele continuar na presidência da República? E como a gente pode fazer isso? A gente pode falar para ele, olha, você continua na presidência da República, nós militares te damos todo o apoio, nós te damos um documento falso que você vai provar, que você vai mostrar para a população que comunistas querem tomar o governo brasileiro. E aí o que você faz? Você fala, comunistas querem tomar o governo brasileiro, nós não podemos deixar ocorrer isso. Então estão suspensas as eleições porque o Brasil está num estado de alerta, de perigo. Estão suspensas as eleições. E aí você, Getúlio, continua no governo. Só que, para você continuar no governo, nós, militares, queremos que você desenvolva a indústria nacional. Aí que os militares pensaram nisso, eles falaram, vamos falar lá com o Getúlio Vargas, vamos ver se ele topa, vamos. Foram falar com o Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, você quer continuar no governo? Nós, militares, te apoiamos. Se você quiser continuar no governo, nós, militares, iremos te apoiar. Só que você tem que desenvolver a indústria nacional. A gente vai dar um documento falso para você suspende as eleições de 38 e você se mantém no poder. O Getúlio Vargas concordou, ele falou, beleza, é nóis, vamos aí. Getúlio Vargas, então, vai dar o golpe. Em 1937, ele pega essa documentação falsa fornecida pelos militares. Quem fez essa documentação até, na época, era o coronel Olímpio Mourão Filho, que depois ele vai ser fundamental também lá no governo militar, lá na frente, vai ser importante também. Mas o Getúlio Vargas, então, ele pega esse documento falso que os militares deram para ele. Esse documento falso é chamado Plano Cohen. Plano Cohen, eram documentos que diziam que comunistas queriam tomar o governo brasileiro. Ele mostra esse documento e fala, olha, comunistas, obviamente não tinha televisão, ele mostra para quem estava ali, mas ele faz um pronunciamento na rádio. Comunistas querem tomar o governo brasileiro, não podemos deixar com que isso aconteça, o Brasil está em risco, não podemos realizar as eleições agora, sendo assim, as eleições de 1938 estão suspensas. É aí que começa o período mais ditatorial do governo de Getúlio Vargas, 1937. Foram canceladas as eleições diretas, instituiu-se um estado ditatorial. Todos aqueles que começaram a fazer oposição ao governo dele foram presos, foram mortos, torturados. Detalhe, o Luiz Carlos Prestes, que foi lá, que fez a intentona comunista, o principal líder da intentona comunista, estava preso, ele vai ficar preso até quase 1945. Então tá lá. Suspendeu-se as eleições e de 37 a 45 é o período chamado Estado Novo, é o período mais ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Foi instituída uma nova Constituição para o Brasil, essa nova Constituição, 1937. Nós tínhamos uma Constituição, a anterior, de 1934, que ela era uma Constituição, vamos dizer assim, democrata. E agora não, ele deu um golpe, suspendeu as eleições. Agora ele tem que colocar uma Constituição que não seja democrata. É aí que é instituída a Constituição de 1937. Essa Constituição de 1937 é uma Constituição autoritária. Ela foi baseada na Constituição da Polônia, que era uma Constituição até fascista na época. Então era uma Constituição autoritária e centralizadora. Getúlio Vargas poderia fechar o Congresso a hora que ele quisesse. Isso é uma ditadura.
Você fechar o Congresso Nacional, isso é uma ditadura. Olha lá. O presidente poderia editar decretos-leis sobre assuntos do legislativo, ou seja, ele poderia fechar o Congresso Nacional e ele fazer leis, a hora que ele quisesse. Instituiu-se pena de morte para crimes políticos. Então, por exemplo, se alguém tentasse tomar o governo, poderia pegar pena de morte. Se alguém tentasse, fizesse um atentado contra a vida de Getúlio Vargas, poderia pegar pena de morte. A autonomia dos estados foi limitada. Os estados tinham autonomia até então para pedir empréstimos, para tomar determinadas, vamos dizer, ações ali. Só que o que acabou acontecendo? Getúlio Vargas, com essa Constituição de 37, ele acabou também acabando com a autonomia dos estados. Ficava tudo centralizado nele. O poder estava no Getúlio Vargas, tá bom? No outro bloco a gente fala mais sobre as ações tomadas durante o Estado Novo.